Nesse vídeo eu quero falar especialmente com quem cria, seja em texto, tela, música ou qualquer outro tipo de expressão criativa. O que eu vou falar tem a ver com desânimo e com desenvolver formas de encontrar motivos para continuar criando. Talvez você já me conheça, o meu nome é Luciano Laranjeira e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Fora do Aquário, onde eu produzo vídeo ensaios e vídeo reflexões. Na verdade, mais reflexões do que ensaios. Faz 2 anos que eu faço esses vídeos. E eu quase desisti porque eu percebi que, embora eu tivesse começado apenas por prazer, ou algum tipo de necessidade criativa, talvez, em um certo momento eu me liguei que, de algum modo, eu estava fazendo os vídeos esperando reconhecimento através de curtidas, visualizações e número de inscritos. Eu achava que eu sabia produzir vídeos que seriam vistos por milhares de pessoas, ajudando uma boa parte delas a pôr a cabeça para pensar e refletir um pouco mais sobre o que nós somos, por que fazemos o que fazemos e por que desejamos o que desejamos. E a prova de que as coisas estariam funcionando viria através dos números. E os números continuavam sempre tímidos. Começou a me parecer óbvio que eu havia criado uma expectativa que não condizia com a realidade. Eu tive que me perguntar de forma bem séria e honesta: se eu estou me sentindo tão frustrado assim, talvez eu esteja errando sem saber disso. E por isso as coisas não estão indo como eu gostaria que fossem. Refletindo, a conclusão foi bem simples. Eu tinha muita vontade de fazer os vídeos e pouco conhecimento e habilidade para realizar as coisas que eu queria, tanto em relação ao YouTube quanto ao Fora do Aquário. Enfim, por causa dessa minha mudança de perspectiva, eu resolvi parar e começar a dedicar mais tempo para aprender do que criar. E isso não quer dizer que eu tenho criado menos. Pelo contrário, eu ando mais animado do que antes e fazendo mais coisas. Um exemplo disso é que eu criei um outro canal paralelo ao Fora do Aquário para eu tentar falar sobre o que eu acho que eu venho aprendendo em relação a tudo isso. Às vezes, a gente olha para as outras pessoas e vê uma série de erros e tudo aquilo parece óbvio demais pra gente. Por exemplo, a música do vídeo desse cara tá muito alta. Mas quando é para fazer esse tipo de autocrítica, parece que a gente tem mais dificuldade. Existem coisas na vida que parecem ser muito óbvias pra gente, mas que quando outra pessoa tem contato, essa mesma coisa soa como um tipo de novidade, ou em alguns casos como uma coisa transformadora na vida da pessoa. Por exemplo, imagina um professor que está quase que diariamente repetindo a mesma coisa, às vezes por períodos que duram uma vida inteira. Aquele tipo de conhecimento que ele está tentando transmitir parece ser muito óbvio para ele e para os colegas de profissão, ou até mesmo para os veteranos daquele curso. Mas, por outro lado, para boa parte dos alunos iniciantes, eles vão experimentar aquela sensação de caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes? Bom, o melhor modo para eu resumir esse argumento é dizendo que só é óbvio para você porque você já sabe, ou pelo menos pensa que sabe. Enfim, eu contei tudo isso fazendo um enorme de um jabá para te convidar a conhecer o que eu faço nos meus canais, mas antes de tudo, para dizer que não adianta só ter vontade de fazer as coisas. A gente precisa estudar, treinar e buscar referências. Por isso a figura de um professor ou de um mestre, ou mesmo de uma comunidade, são tão importantes. Além disso, só o esforço não adianta. A gente precisa aprender a trabalhar as nossas próprias expectativas. Para isso, a gente precisa entender por que a gente faz as coisas. Mas esse assunto vai ficar para um segundo momento. Agora, eu quero só lançar algumas provocações que sempre me foram úteis. Será que eu estou errando de novo e isso parece óbvio para você? E se for o contrário? E se eu achar que você está errado e isso me parece óbvio demais? Ou extrapolando um pouco mais essas ideias, e se todos nós estivermos errados? Quer dizer que o óbvio que cada um carrega consigo
é só mais uma dessas ilusões que norteiam os nossos hábitos e pensamentos? Pode ser que as coisas sejam como propõe o economista e pensador Eduardo Gianetti da Fonseca, em seu livro intitulado Auto-engano. O professor Gianetti sugere que, numa escala evolucionária, o ser humano é o animal onde o auto-engano mais se desenvolveu. Existe a possibilidade, inclusive, de a consciência só ser viável por causa do auto-engano. E eu vou acrescentar as minhas palavras dizendo que nós somos seres dotados de fé. Não no sentido religioso da palavra, mas num sentido mais prático mesmo. A gente acredita que vai estar vivo amanhã. A gente tem fé de que vai estar vivo amanhã. Mas a verdade é que a gente não sabe. Não dá para saber. A gente supõe que sim, da mesma forma que a gente supõe que o sol vai nascer amanhã de novo. Se bem que a diferença entre os dois é que o sol, de fato, não importa o que você pense ou acredite, tem uma probabilidade de nascer amanhã de novo tão grande que beira o inquestionável. Em resumo, cuidado com o seu impulso natural de achar óbvio o que você acredita. Estude muito e nunca deixe de alimentar a sua criatividade. Bom, ao meu querido antídoto, muito obrigado pelo espaço, pelo teu apoio e por ser uma peça fundamental em toda essa história que eu acabei de contar. Os teus vídeos têm sido, sim, um antídoto para muita gente.